Então vamos lá, como foi a semana de todos? Vânia, Carlos, Palpite, A minha todos? foi ótima, viu, Natália? Graças Que a Deus. bom. Tô melhorando, sabe? Tô melhorando a minha saúde, sabe? Inclusive, eu peguei aquelas aulas tudo atrasadas suas aí, já dei uma olhadinha, achei ótima aquela pirâmide que você colocou aqui, sabe? Ah, Daquele do pirâmide de Kelsen. artigo Muito da bacana essa Constituição pirâmide. Federal. Chique demais, viu? Que Tô adorando bom, o que eu tô vendo aqui. que bom, que bom. Deu para todo mundo dar uma passada, então, no material dessa semana. Essa semana não teve tanta coisa escrita, mas teve videozinho, teve música. Bem, eu vi o meu vídeo também, Foi, achei ótimo, muito bom. muito bom. Que bom, então. Ei, Nilda, Ana Paula, boa tarde. Boa tarde, boa Tamires. Boa tarde a tarde. Boa todos. Tá tarde. Boa melhor, Nilda? tarde. Melhor, sim, graças Ai, a que Deus. bom, que Melhorando aos bom. poucos. Que bom, então. A gente vai começar. Hoje a gente vai falar de um tema muito bacana também, que dá pra gente levar para o nosso dia a dia. Foi um dos temas que eu escolhi para trabalhar com vocês justamente por causa disso, né? Já seguindo aquilo que a gente vem trabalhando nessas outras semanas, então vai ser muito bacana, tá? Vou Que compartilhar a bom, tela aqui com que vocês. bom. Só um minutinho. Podia pedir para a Vânia desligar o microfone dela, né? Ah, Acho que está sim, é o da nem Vânia que tá percebendo o aberto, que está né? acontecendo. Tentando. Estou compartilhando. Vânia, ela conseguiu desligar, eu acho. Fui eu consegui desligar aqui, Ah, ó. sim. Tá todo mundo conseguindo ver a tela Eu compartilhada? estou. Sim, Tá dando certinho aí? tá sim. Então eu vou começar aí com vocês. Não sei se alguém já ouviu falar, né? Hoje a gente vai falar sobre constelação familiar. Algumas pessoas já devem ter ouvido falar, né? Pelo menos de alguém comentando, né? Ou de passar alguma coisa por alto na TV. Alguém já ouviu falar em constelação familiar? Não, né? Tá todo mundo caladinho. Mas enfim, eu vou ler aí com vocês e a gente vai conversando, tá? A constelação familiar é uma prática considerada terapêutica que busca resolver os conflitos familiares que atravessam gerações. O que acontece? Muita gente fala que seria algum tipo de abordagem psiquiátrica ou por um psicólogo, mas na verdade é, é uma prática que não tem uma comprovação científica, tá? O Bert Helling, ele criou uma concepção, uma tratativa junto às famílias de acionar a cada pessoa mentalmente ou pela parte afetiva. Então, como não tem, via de regra, uma comprovação científica, a gente não pode falar que é uma terapia, né? E, na realidade, a constelação familiar vem entrando no meio, vamos falar assim, terapêutico, de forma a ajudar a solucionar vários conflitos. E no direito a gente tem usado muito isso, né? Eu não sei se vocês sabem, mas todas as ações envolvendo família, principalmente essas que envolvem divórcio, pensão, né? São essas situações bem um pouco mais difíceis emocionalmente. A gente sempre tem uma tentativa de conciliação, né? Então, os juristas, no geral, têm estudado a conscientização das pessoas para que tudo seja conciliador, né? Quando a gente fala de forma conciliatória, muitas vezes as pessoas não aceitam. Por quê? Exemplo, o fim de um casamento nem sempre é de uma maneira tranquila. Então tem muita mágoa envolvida, tem muitas brigas envolvidas, envolve crianças, envolve bens. Então sempre tem uma briga. Então a gente sempre vai ouvir uma frase assim: "Ah, eu quero arrancar até a cueca dele". A gente escuta frases assim: "Eu quero tirar o couro dele", porque a pessoa está agindo emocionalmente. A gente escuta isso.
Isso é a rotina da gente ouvir, infelizmente, no divórcio. Então, quando a gente trabalha em conciliação, a gente está voltando para isso. Olha, vamos respirar, vamos conversar e vamos tentar resolver a situação de outra maneira. Então, a constelação familiar está entrando, né, no direito, na questão dos juristas, dessa forma. Quando a gente fala em constelação familiar, a gente está falando de olhar profundamente o que cada... Oi, Matilde! Tudo bom? Ei, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia. Eu tô esperando. A gente está te vendo aí no ônibus de novo. Mas a gente vai seguindo aqui. Bacana, tá? Você está aqui com a gente. A gente está falando de constelação familiar. Qualquer coisa, você manda a dúvida aí. Tá bom? Tá joia. Então vamos seguir aqui. Eu sou exercício. Daqui a pouco eu mando. Tá, Jó? Manda, se não conseguir mandar pra gente, escreve aí no chat que a gente abre. Tá joia. Tá? Tô muito em falta, mas eu vou entrar de novo. Não, mas tá aqui hoje, tá bom. Obrigada. Então vamos seguir aqui, gente. Olha, a aplicação da constelação familiar. As principais questões levadas à constelação familiar envolvem relacionamentos com pai ou mãe, e isso é muito abrangente. Quando a gente fala relacionamento com pai e mãe, a gente dá, por exemplo, um exemplo dos filhos adolescentes, que geralmente são os que dão mais trabalho com relação, né, a essas situações de relacionamento. Esses embaraços que tem de, eu estou naquele momento de que ninguém manda em mim. Sabe? Aquilo do filho falar assim, não, eu fiz 18 anos e agora ninguém manda em mim. Tá? Isso é uma das situações que causam mais tratativas para aplicação da constelação familiar. Mas não são só situações dessa forma. A constelação familiar, ela enxerga que a família vem trazendo reafirmações de outros tempos da família, de outras gerações. Então, a gente vê várias gerações vindo com uma sobrecarga de coisas que a gente é acostumado a ouvir. Sabe aquilo que a gente fala assim, minha mãe falava isso muito comigo, mas eu nunca vou falar isso com o filho meu? Porque todo mundo já falou essa frase. E acaba que a gente sempre repete as mesmas coisas. E é inconsciente. Isso é inconsciente. Então, às vezes, é uma mágoa que vem de uma geração de 4 avós atrás, que a gente não sabe, que deveria ter sido trabalhado de uma outra forma e a gente não trabalhou. Então, existem algumas mágoas que são levadas para os nossos comportamentos que a gente mesmo não conseguiu examinar isso, a gente não visualizou. E aí, vários conflitos, várias discussões que inicialmente são pequenas dentro do âmbito familiar, podem ser discutidas de uma outra forma. Então, a gente vai repetindo comportamentos, né, que vieram dos nossos avós, passaram para os nossos pais e a gente está repassando para os nossos filhos, isso inconscientemente. E aí, na maioria das vezes, vários conflitos que a gente acha que são conflitos enormes, a gente não consegue resolver por causa disso, né? Então, o que a constelação familiar vem trabalhar? Conflitos com filhos adolescentes, questões de desemprego. Às vezes, o marido está desempregado e ele fica tão chateado com aquela situação porque a gente vem de uma cultura onde o marido é o provedor. A esposa pode não enxergar aquilo. Ela fala, olha, eu estou trabalhando, eu seguro as contas aqui, não tem problema. Mas no interior do marido, a chateação dele não é o fato dele não ter dinheiro. É porque naquele momento, o que ele trouxe na bagagem dele é que o marido é o provedor. E aí começam a gerar discussões no âmbito familiar que às vezes não existiriam. Às vezes pelo fato de sentar e conversar. Olha, a minha postura não é que eu quero ser o rei da casa, mas eu vim de uma cultura onde que o marido é o provedor. E aí me afeta emocionalmente não estar colaborando com alguma coisa dentro de casa. Isso tem acontecido muito recentemente. Muito.
por causa da situação mesmo do país, por causa da pandemia. Então, a gente vê um turbilhão de pessoas apresentando situações de depressão, por exemplo, sem saber por quê, né? Muita gente perdeu o emprego, muitas situações. Eu, confessando assim, profissionalmente falando para vocês, eu nunca realizei tantos divórcios quanto eu realizei no período da pandemia. Porque aumentou a convivência, e aumentando a convivência, a gente enxerga mais de perto o quanto que os outros são diferentes da gente. E ninguém tem que ser igual a ninguém. Mas a pandemia fez aflorar várias coisas que vieram na nossa bagagem culturalmente ou na nossa bagagem de família. E nem sempre a gente sabe lidar com isso. Então, por muitas vezes eu sentei com meus clientes e falei, olha, vamos ir conversando durante uma semana, pelo menos, para ver se é isso que realmente vocês querem. E aí a gente fazia um grupo de WhatsApp e ia conversando. E na maioria das vezes, eles desistiam do divórcio. Então, são situações que a gente não precisa chegar a um fato jurídico para a gente começar a trabalhar isso dentro da nossa casa. Sabe? Tem hora que quando a gente recebe esse tipo de conhecimento, a gente, antes de falar as coisas, a gente pensa um pouco mais. Né? A gente pensa assim, olha, nossa, meu marido tá um porre, ele tá chato até. Mas por que será? Às vezes isso não é comigo. Às vezes é a situação de desemprego. Às vezes ele está chateado com uma coisa que já veio com ele e nem ele percebeu. Então, a constelação familiar está vindo para a gente abrir mais uma vez o leque, sair da caixinha e começar a enxergar o outro de outra forma. Entender que nós temos nossas bagagens, que vieram com a gente, né, da família, da questão cultural, e que o outro que convive com a gente ali também tem outras bagagens. E que os meus filhos vão receber as minhas bagagens de forma diferente, porque eles são de uma geração diferente. Isso é muito difícil. Falando parece ser muito fácil, mas é muito difícil. Por quê? Justamente porque cada um tem sua própria bagagem. Então, a minha visão de vida não é igual à visão de vida da minha mãe. Por isso que muitas vezes eu falei, eu nunca vou repetir com os meus filhos o que os meus pais fizeram comigo. Quando a gente vira e fala assim, eu vou trabalhar para que meus filhos tenham tudo que eu não tive, a gente está falando exatamente isso. Eu quero que a bagagem que meu filho vai receber seja diferente. Só que os nossos pais pensaram a mesma coisa. Eu vou fazer pelos meus filhos o que eu não tive. Então, a gente vem recebendo essa bagagem e replicando muito isso. A gente vê, por exemplo, histórias de pessoas que vivem um relacionamento abusivo e que aí terminam e iniciam um outro relacionamento que acaba por ser abusivo de novo. Aí o povo fala, essa pessoa tem dedo podre. Mas não é o dedo podre. Essa pessoa traz com ela uma bagagem que acaba com que ela busque aquilo de novo. É inconsciente. E a gente faz isso todos os dias sem perceber. Sabe? A gente está convivendo numa família que às vezes as pessoas têm problemas financeiros, às vezes os pais têm um monte de contas para pagar, os filhos não sabem disso porque a gente não repassa isso para os nossos filhos. Mas a nossa frustração, eles enxergam, mas eles não sabem o motivo dessa frustração. Então, eles recebem aquilo de outra forma. Aí já vem a agressividade, porque eles falam, olha, eu não tenho que fazer o que você está falando. Que é isso que a gente... A sua geração é outra geração. Enquanto você não está conseguindo dormir porque tem conta para pagar. Então, é um círculo, né? É um círculo vicioso que vem trabalhando. Isso vem de geração para geração. Agora chega essa situação para tentar quebrar algumas situações, principalmente as situações que incomodam mais, né? Olha aqui essa citação que eu coloquei para vocês. Não se trata de maldição, mas de acordo com os estudos de Bert Helling,
os descendentes acabam repetindo o destino, ainda que inconscientemente, dos outros. Essa repetição de destino é uma forma de aliança que o sistema faz para trazer os membros que foram excluídos ou não reconhecidos para o lugar que pertence a eles. A gente vê muito, é muito mais nítido para a gente, quando é uma situação negativa. Por exemplo, um pai que é dependente químico de alguma forma, ou de álcool, ou de outros tipos de drogas. Durante a evolução da família, vamos falar dessa forma, você vai ver, em algum momento da geração, alguém repetindo aquela mesma dependência química. E aí, você escuta várias pessoas da família falando: ah, você puxou seu pai, você puxou seu avô, porque ele que aprontava essas coisas. E aí, é o que Bert Hellinger falava. O que ele falava? Olha, gente, tem pessoas que no decorrer da evolução da família acabam sendo excluídas por determinadas atitudes que elas tomaram. Mas aquilo gera uma mágoa em várias outras pessoas da família. E lá na frente, essa mágoa vai ser transmitida de alguma forma com outra pessoa da família repetindo aquela mesma situação. Então era aquilo. Olha, a gente não tratou uma pessoa da família que precisava ser tratada, a gente não soube lidar com isso. Mas aquela história ficou dentro da família. E continua dentro da família. Porque existem pessoas que ficaram magoadas com isso. Existem pessoas que se machucaram. Existem pais que choraram por verem seus filhos dependentes. Sabe? E isso vai sendo carregado na bagagem da família. Até o momento que a família consegue sentar e falar: olha, essa situação de fulano machuca muito. A gente precisa falar sobre isso, nem que seja virar e falar: olha, isso me machuca. Exteriorizar situações como essas. Então, a gente vai ver que tem vários conflitos dentro da família que, se a gente pensar um pouquinho, a gente vai ver que não é da pessoa. Às vezes você está lidando com um divórcio que não é porque o relacionamento acabou. É porque naquele momento o casal vive com questões problemáticas diante do financeiro. Aquele momento, às vezes, o casal está vivendo com um filho que tem alguma dependência química. E isso não é fácil. Para a família segurar essa situação, não é fácil. E aí você vê muita gente se divorciando. Você vê muito pai abandonando, né, a casa com a mulher. E aí a gente vê isso acontecendo. Por quê? Ah, não, porque a pessoa é fraca. Não é. Porque não é fácil lidar. É muito difícil para um pai sentar e falar com o filho assim: olha, você está me magoando. É muito mais fácil a gente falar assim: olha, você está de castigo. É muito mais fácil eu virar pro meu filho e falar assim: ó, você está de castigo, não quero conversa. Se aprontou aí, você está de castigo. Ponto final. E é isso que a gente aprendeu a fazer. A gente coloca de castigo. A gente tira o celular, sai tirando tudo. Mas cadê a coragem da gente, como pai, falar assim: filho, você está me magoando fazendo isso. Eu nunca falei com meu filho isso. Nesses termos, olha, você está me magoando fazendo isso. Porque não é fácil. A teoria a gente entende direitinho. Trazer para a nossa rotina, que é o complicado. Levar para a rotina de outros, né? Porque aqui nesse momento a gente está aprendendo sobre isso. A gente traz para a nossa vida, mas a gente também, estudando o direito, a gente leva para a rotina de outras pessoas. Há um casal de primos meus que estão com problema no relacionamento, vou tentar conversar com eles. Mas quem disse que é fácil? E quem disse que as pessoas recebem isso de maneira fácil? Não é fácil, né? Mas a gente vê que hoje a gente tem uma abertura bem maior para tentar resolver os conflitos de outras formas, como essa que a constelação familiar apresenta para a gente. Como que é o processo? Como que é realizado?
Existem pessoas que são chamadas de facilitadores, né? Que elas vão estar ali naquele grupo de pessoas que querem, a pessoa manifesta a vontade de estar passando por esse processo. Então, determinadas pessoas daquela família sentam para poder passar por esse processo, tá? É um processo que não se repete, igual uma terapia, você vai lá uma vez por semana. Não. É um processo que funciona assim. As pessoas foram, naquele momento, por determinado assunto. E aquele assunto só vai ser discutido uma vez por aquela família. Tá? Então, não é aquilo como funciona a terapia tradicional. Ó, nós vamos lá uma vez por semana no psicólogo para falar sobre isso. Não. A família pode optar por ir várias vezes, né, participar desse processo, mas um tema é discutido apenas uma vez. Tá? Porque como eles mesmos falam, olha, não é terapia. Se é uma coisa mais profunda, a pessoa deve procurar uma terapia sim. Tá? Então, qual que é o processo? Esses facilitadores vão estar ali e aí eles começam a jogar frases para iniciar a conversa, tá? De uma pessoa falando para outra. Igual eu falei, olha, filho, eu estou magoada com essa situação, tá? E aí é naquele momento que você vira pro familiar e fala, olha, eu devolvo o que é seu e tomo o que é meu. As minhas dívidas não são as dívidas dos meus filhos. O que eu sofri não é responsabilidade dos meus filhos. Então, quando a gente fala, olha, eu te devolvo o que é seu e tomo o que é meu, é na hora que a gente fala assim, olha, as minhas cobranças, porque o que eu não consegui na vida, não são suas. Quem não conseguiu foi eu. Então, quando a gente fala, olha, eu queria tanto ter sido um advogado, mas meu filho vai ser um advogado. Não, essa malha é sua, não é dele. E isso a gente carrega com a gente sim, tá? A gente fala que não, mas é mentira. A gente quer que os nossos filhos façam coisas que a gente gostaria de ter feito e a gente não fez. E aí eles jogam essas frases de efeito, olha, eu vejo você e permito que você me veja. Olha, eu sei que você é desse jeito. Eu sei que o meu marido está chateado porque ele não está trabalhando. E ele vem de uma cultura em que o homem é o provedor da casa. Eu sei, eu entendo, eu compreendo. Então, na hora que você consegue exteriorizar isso, você tira uma carga, que era aquela carga de não ter coragem de virar para o outro e falar dessa forma. De não ter coragem de falar assim, olha, você me magoou por fazer isso, isso e isso. E aí, você está eliminando um conflito que lá na frente poderia ter sido o divórcio desse casal. Você virar para o seu marido e falar assim, eu entendo que nesses dias você está chateado, você está mais grosseiro, porque você se sente como responsável por não estar trabalhando. Então ali você já está eliminando um dos maiores fatores que geram divórcio no nosso país, que é a questão financeira. Então, quando você consegue fazer essa troca, né, de entender isso, e você consegue levar isso para sua família, e você consegue levar isso, por exemplo, para o seu trabalho, eu, por exemplo, como jurista, como advogada, conseguir levar isso para uma mesa onde eu estou conversando com um marido e uma esposa que estão brigando porque querem se divorciar, por mais que o divórcio persista, ele não vai ser um divórcio litigioso. Ele vai ser consensual, porque os dois vão conseguir conversar e entrar em acordo. Então, isso, por mais difícil que seja, a gente vai criando uma rotina de trazer para a nossa questão particular, para a nossa questão profissional, e isso vai mudando a maneira de enxergar várias situações. Como não é uma terapia, igual eu falei anteriormente, questões mais profundas não são discutidas, tá? Na constelação familiar. Citei aí para vocês, pessoas num momento de depressão intensa, emocionalmente frágeis. Essas pessoas, geralmente, elas estão em vamos falar assim, um outro patamar. Não é tão mais fácil enxergar uma conversa
com uma outra pessoa, porque a rotina dela já está toda prejudicada. Ela precisa realmente de uma tratativa, né, de uma terapia. Ela precisa estar acompanhada de um psiquiatra. Às vezes vai precisar fazer uso de medicamento. Então, não é uma abordagem para constelação familiar. Né? Pessoas dependentes químicas, pessoas que têm problemas com álcool e drogas, o tratamento também tem que ser de maneira diferente. Né? A família, num todo, pode se tratar com a constelação, mas a pessoa, além de poder participar, né, da constelação familiar, ela precisa estar sendo acompanhada, né, por um profissional especializado nisso. Crianças, eles só indicam se a criança já tiver uma idade que ela possa entender o que está acontecendo. Não adianta você levar uma criança para poder conversar sobre alguns assuntos se ela não entende. Então, você conversar com uma criança, né? Hellinger coloca 8 anos de idade. Às vezes até seria um pouco mais que isso. Porque como que você fala para uma criança de 8 anos de idade que o que é da minha vida não é responsabilidade dela? Então, isso tudo aí dá para a gente enxergar que não é qualquer pessoa que tem a disposição para poder, né, participar disso. Vamos olhar aqui. Aqui eu coloquei 3 leis, né, que seriam os princípios da constelação familiar, tá? Amanhã vocês vão receber mais videozinhos falando sobre esses princípios, a Tamires vai mandar para vocês. Lei do pertencimento. Todos têm um direito a pertencer ao sistema. Então, não é porque aquele seu familiar se envolveu com drogas ou se envolveu com a criminalidade que ele deixou de ser da sua família. A gente sofre, a gente sabe que não é o que a gente quer, né? A gente para de conversar, mas isso não o excluiu da sua família. Ele é da sua família. Ele pertence àquele ciclo, né? Lei da ordem hierárquica. A gente vê isso muito na nossa rotina. Hoje, principalmente hoje, você vê que os mais jovens, eles não entendem que existe hierarquia, sim, entre os mais velhos e os mais jovens. Existem os filhos, existem os pais, existem os avós, sabe? Os meus filhos eu ensinei a tomar bênção. De vez em quando escapole, mas eu falo, você já tomou bênção sua avó, já tomou bênção seu tio? Porque é uma coisa que a gente vem e fala assim, mas isso é dos antigos. Não, isso é hierarquia. A gente aprende a respeitar os mais velhos. A gente toma benção à avó, a gente toma benção ao avô. Não que tenha que tomar a benção, mas isso é hierarquia. Eles estão lá no topo, sim, e isso vai vir descendo. Hoje, a gente não vê muito isso, infelizmente. Mas existe a hierarquia, sim. A gente está aqui, nossos pais estão aqui, nossos avós estão aqui, e aí vai subindo. Tá? Essa é uma dificuldade muito grande de relacionamento nas famílias hoje em dia. A maioria dos jovens não enxergam essa hierarquia. Eles não entendem que quando você dá abertura para eles serem seus amigos, eles não estão deixando de ser seus filhos. Vocês são pais e amigos, mas vocês continuam sendo pais. Tá aqui, ó. Então, é uma grande dificuldade no dia a dia hoje. E a gente vê isso, essa questão eu enxergo mais no direito criminal, né? De eu chegar para atender garotos de 18 e 19 anos que foram presos e xingando a mãe. A mãe que está lá na delegacia chorando porque ele foi preso e ele tratando como se fosse um nada. Né? A mãe tá lá, por que você fez isso? Você não tem nada a ver com a minha vida. Lógico que tem. Lógico que tem. Sabe? Então, no direito criminal, eu vejo isso com uma força maior, sabe? Dessa falta de respeito, mesmo com relação à hierarquia. E é uma área do direito que eu pelo menos penso muito nisso, né? Tem gente que é um pouco mais fria para trabalhar na área criminal, mas eu não consigo ser tão fria. Então, você vê jovens, assim, muito jovens, e você vê a mãe, porque na hora da visita quem vai é a mãe, os colegas não estão lá, as namoradas não estão lá,
Quem está lá para visitar é a mãe. Quem vai levar o lanchinho e o café é ela, é a mãe, é o pai. Eles que estão ali. Não tem colega ali, não. E eles tratando como se não fosse ninguém. Sabe? É muito triste. É muito triste. Por isso que muita gente me pergunta, olha, como você consegue fazer defesa de bandido? Na realidade, a gente não está ali defendendo bandido. Né? A gente está ali para que a lei seja cumprida. Que aquela pessoa seja julgada dentro do que está escrito na Constituição, que a gente viu lá. A gente não está em nenhum momento defendendo o que aquela pessoa fez. E aí vem o que mais me toca, porque quem liga para me contratar é a mãe dele, é a esposa, é o pai. Eu estou trabalhando por ele, mas não é a pedido dele, na grande maioria das vezes, sabe? E a gente tem que ter humanidade, porque aquela mãe que está ali chorando, ela acredita que o filho dela vai pagar pelo que ele fez e vai sair diferente. A mãe nunca vai perder essa esperança. A gente sabe que lá dentro não é brinquedo, lá é uma escola de crime. Mas para a mãe, o que ela tem dentro dela é: ele vai sair melhor. Meu filho vai ser trabalhador e eu estou fazendo isso porque ele vai melhorar. Então, é muita coisa envolvida. É muita coisa envolvida. Não é só defender bandido. Sabe? Então, me dói muito quando alguém fala bandido bom é bandido morto, porque um bandido morto não é ele sozinho que está ali no caixão. Sabe? Tem uma mãe chorando. Ele tem que pagar pelo que fez? Tem. Mas tem uma mãe chorando ali. Então, a gente tem que ampliar. É aquilo que eu falei, sai da caixinha. Sai da caixinha, porque agora que vocês estão aqui estudando noções de direito, a visão de vocês muda para muita coisa. Então, cada frase dessa que alguém solta perto da gente, bandido bom é bandido morto. Você sabe que você não vai discutir isso com a pessoa, que nem adianta discutir. Mas você já vai ouvir de outra forma. Sabe? Aquela pessoa que virou bandido, ela não deixou de fazer parte de uma família. Ela não deixou de ter pai e ela não deixou de ter um filho. E aí o povo fala, o filho vai repetir os passos do pai. E a gente escuta isso todo dia. Né? Lei do equilíbrio. Os membros pertencentes devem se sentir em equilíbrio para que a relação flua. Então, todo mundo daquela família tem o seu valor. Olha, você é dependente químico, você está lutando contra a dependência, você não vale menos do que eu por causa disso. Você está aqui, você é da família. O seu valor não diminuiu. Você está aqui, ó. Você se encaixa aqui. Em algum lugar do quebra-cabeça você está aqui. Porque é aquela força que às vezes aquela pessoa precisava para falar assim, olha, não, eu tenho alguma coisa de bom aqui dentro que eu posso colocar para fora. Aí vocês conseguem enxergar como a constelação familiar, o que ela quer? Ela quer trabalhar para que não exista o conflito. E se o conflito existir, que de alguma forma aquele empurrãozinho da família faça a diferença lá na frente. Né? Então, esses princípios, existem outros, né, que a Tamires vai enviar para vocês. E aí entra aquela parte que a gente já veio discutindo durante a semana, que é a questão de afetividade na família. Né? Às vezes, você tem um irmão que é muito mais seu irmão e ele não é irmão de sangue, é o seu amigo, mas que você sente que ele é muito mais seu irmão. Sabe? É aquilo que a gente fala assim, o que é família? Até onde a família acaba e onde ela começa. Aquela questão de pertencimento. Sabe aquele grupo de amigos que você pode contar sempre que precisar? Aqueles que você pode contar nos dedos. Mas é aquele amigo que é literalmente família. Que você caindo no buraco, ele vai te puxar. Aquela situação de pertencer ao grupo, pertencer a uma família. Então, a gente vê isso. Aí, a gente falando em constelação familiar, a gente pode enxergar que é muito fora
das quatro paredes que a gente vive. E aí a gente vê aqueles conflitos de amigo que briga e fica anos sem se falar. E aí chega um ponto que eles nem se lembram por que eles brigaram. E isso a gente vê acontecer muito. Fala assim, por que eu briguei com fulano? Nem lembro. E aí você vê que às vezes era uma coisa de bagagem que não tinha nada a ver, porque se fosse uma coisa realmente importante, você ia lembrar o que era. Você ia falar, não, eu tô magoado com ele porque ele fez isso e isso. Agora, se você vira e fala, não, eu não converso com fulano há anos, por quê? E você não lembra o motivo, é porque era um motivo que dava para ter sido conversado, né? Eu vou abrir para a gente agora bater um papo dentro disso, dentro do que a gente falou na semana. Eu achei muito importante colocar essa situação da constelação familiar para vocês, porque vocês estão vendo essa situação de questão de direito, e eu tentei apresentar para vocês tudo que desse para ser passado para o dia a dia, sabe? Quando a gente fala de direitos humanos, vem falando da nossa Constituição, vem falando de direitos de família, fala da constelação familiar, a gente está falando da nossa rotina de todo dia. Coisas que a gente vê todos os dias do nosso lado e que a gente nem naquele momento não pensou que era uma questão de direito, né? Então eu quero que vocês falem agora, tirem dúvidas, né, de situações que a gente discutiu. Essa semana a gente viu também todos os tipos de famílias que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem famílias assim, né, que não existiam. Você tem famílias com duas mães, você tem família com dois pais. Hoje você consegue colocar na certidão de nascimento o seu pai que te criou como pai afetivo, o seu pai biológico, e coloca lá, olha, esse é meu pai biológico, que eu considero é meu pai. Mas também tem um pai que viveu comigo aqui, que também é meu pai. Você consegue passar isso por um documento, sabe? E qual que é a vantagem disso? Vantagens práticas que a gente vê, por exemplo, você poder colocar ele como dependente no seu plano de saúde, sabe? Então a gente vê, família hoje é muito mais ampla, né? Então tem as famílias afetivas, tem as famílias homossexuais, tem as famílias, entre aspas, tradicionais, que é o que a gente vê de um pai, de uma mãe, dos filhos. Então, a gente tem família de situações completamente diversas. E a gente, por mais que às vezes a gente se choque com algumas, a gente tem que saber lidar com isso. Os direitos, eles vão atingir todas as famílias. E a maneira da gente visualizar tem que ser da mesma forma. A questão do afeto, a questão biológica, os direitos estão amparando tudo. Está amparando tudo isso, né? Então, quando a gente fala em família, e aí a gente vai lá atrás em direitos humanos, a gente vê até aqui onde a gente chegou com relação ao respeito aos direitos humanos, né? A Nilda levantou a mão. Eu até emocionei muito aqui, viu? Esses assuntos de família, né, Ana Paula? Mexe muito com a gente, mas que eu sou aquela pessoa que emociona, que preocupa muito mais com os problemas dos outros do que com o próprio meu, assim, comigo mesmo, né? Eu quero sempre querer consertar as coisas. Às vezes, quando eu converso com a pessoa, que a mãe me conta uma coisa sobre o filho, eu fico com aquela dó, aquela vontade de querer ajudar, de querer fazer alguma coisa para livrar daquele momento que está passando. E você falando aí, gente, é isso mesmo. Esse negócio de afetividade, deixa eu falar que eu não consigo falar de jeito a falar, de afeto, né? Tanto assim como filho, em relação a filhos, pessoas que adotam, têm aquele carinho com o filho, muito mais afetivo, isso acontece muito, né? E também, uma pessoa assim, tem uma amizade com outra que não tem vínculo de sangue, e tem aquela amizade sincera, pode confiar até mais do que algumas pessoas da família, porque toda família tem isso. Uma família muito unida, uma família se respeitam muito, né? É confiável, está pronto para ajudar a qualquer hora, mas tem outras que não. Acaba que, às vezes, você conhece uma pessoa e vê que aquela pessoa, a gente pode confiar nela, pode conversar, falar o que a gente quer falar e saber que aquela pessoa vai socorrer na hora que precisa, mais do que uma própria pessoa da família. Isso é muito, assim,
como é que a gente fala, muito assim, emocionante mesmo, para pensar assim, quando você falando aí, eu fui lembrando de coisas, coisas que a gente passa no dia a dia mesmo, né, e vai vendo que tudo é direito, que muitas vezes passa e a pessoa perceber. É isso, vou ver os outros falar agora. Tudo é direito, é isso mesmo. O Valmir levantou a mão ali também, gente. Oi? Eu tô meio confuso ainda nos degraus aqui, mas tá tudo certo. Mas, Ana Paula, você foi muito feliz, sim, viu, nessa sua palestra. Eu adorei tudo que você falou. É isso mesmo que acontece. Agora, tem outro lado bom também, que, né, às vezes a gente não sabe, por exemplo, às vezes a minha família é tradicional, né? É, tem uma esposa e tem mais 3 filhos, né? Então, muita coisa assim. A gente acha que o menino pequeno, quando está novinho, ele dá trabalho, né? Aí que quando ele ficar grande, né, até depois que ele casa, a gente acha que vai ficar livre e tal, mas não, aí que ele começa a dar mais problema ainda, né, pra gente resolver, né? Verdade. O meu de 23 dá mais dor de cabeça do que o de 12. Tá vendo? Ô, Ana Paula, mas está de parabéns, eu gostei muito da sua aula. E Que agora, bom. como é que vai ficar? Vai ser a última aula síncrona? É, né? Até dia 16. Essa é a última da gente, assim, tá? Até dia Sim, 16 a gente ainda vai mandar algumas coisinhas para vocês. Mas perfeito. a síncrona é a última da gente, assim, online. Né? Torcendo para ano que vem a gente conseguir fazer umas presenciais, que vai ser bacana. Mas Ó, que online, bom. essa é a última. Mas a gente Ah, ainda que vai se pena, hein? falar até dia 16. Eu já estou com saudade, já desde agora. Tá vendo? Depois das férias a gente volta com mais coisa. Ah, que bom, que ótimo. Ô, Ana Paula, outra coisa, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você conhece algum advogado assim, previdenciário? Que eu estou com uns probleminha aqui com a minha aposentadoria, e Sim. agora parece que o Lula vai abrir um pouquinho assim o que a burrada que o Bolsonaro fez, né? Então vai modificar um punhado de coisa. Vai, Aí, vai. se tem a jeito de você me indicar uma pessoa assim, né, da sua confiança e tal, porque eu não conheço, eu sou leigo nesse assunto, sabe? Não, tem sim. Eu vou te mandar o contato dela, tá? Eu te mando pelo WhatsApp. O microfone tá fechado, Ana. Tem sim. Eu vou te mandar o contato dela pelo WhatsApp, tá? Ela chama Perfeito. Cândice, ela é muito bacana. Inclusive, ela formou comigo na UNA. Que Vou mandar, ótimo. a gente estudou junto. Geralmente eu Que faço bom. indicação dela, ela é muito boazinha. Vou mandar o contato dela para você, tá, Valmir? Tá bom. Muito obrigado, viu, Por Ana Paula? nada, por nada. Ana Paula, outra coisinha Ah, também. Tem jeito de você mandar para mim, pelo meu e-mail, tudo isso de bom que você passou para a gente aí, que ele costuma se perder, né, no WhatsApp. sim, Então, tem sim. jeito de você mandar tudo para mim, um resumo de tudo para mim no meu e-mail? Tá Tem? joia. A gente vai abrir lá no grupo. Quem quiser que envia por e-mail, manda o e-mail lá direitinho. Aí a Tamires vai anotando que a gente manda o material todo. A gente manda o Ah, tá material ótimo, todo então. das aulas. Tá Tá muito bom? bom. Obrigado, viu? Fica Por com nada. Deus. Um prazer conhecer você, a Tamires, tá? Todo mundo aí do Que grupo, bom, que viu? bom, que Muita bom. saúde para nós em 2023, né? Pra nós, isso mesmo. É, isso mesmo. Obrigado, De viu? Tudo de nada. bom. Ana Matilde, Paula, Matilde, tá me ouvindo? tô te Tá me ouvindo. ouvindo? Sim, Tá. É o seguinte, essa coisa de constelação familiar, é, eu estou estou vendo umas aulas, uns cursos, eu não sei se seria um curso, da Cristina, ai meu Deus, eu vou lembrar o sobrenome dela. Assim, você acrescentou muita coisa em relação à constelação familiar, que eu tinha ouvido em algumas palestras dela. Então foi Cristina Florentino, que Florentino. ela chama. E foi muito bacana tudo que você falou. Agora, para mim, ainda ficou algumas dúvidas. É, quando eu vou fazer esse tipo de constelação, sou eu e mais uma pessoa? Depende da situação, tá? Se o que Hum, vocês querem conversar, né, discutir, vamos pôr entre aspas discutir, é alguma coisa com relação ao casal,
é você e o marido, exemplo, né? Agora, se, por exemplo, é uma coisa que está acontecendo na família, pode ir os pais, os filhos, depende do assunto que vai ser discutido, tá? Ah, sim. Uhum. Tem essa questão financeira que eu acho que não é nem legal ir só o casal, que seria bom, dependendo da idade dos filhos, os filhos sentarem também para participar, porque os filhos têm que Ah, tá. enxergar também, né, como que é a situação da família naquele momento. Então, vai muito do Ah, assunto que vai ser conversado, né? Tem assunto, por uhum. exemplo, questão sexual entre o casal. Você não vai discutir isso com seus filhos. É Você não verdade. vai conversar É, sobre isso. Né? Então, tem questões que vão ser mais ah, íntimas, de fora mais íntimo, e tem questões que a família tem que sentar. Mas também as pessoas responsáveis, né, por aquele momento, elas vão estar orientando, tá? Deixando claro que hum, algumas sessões são abertas para pessoas que vão assistir, até estudiosos, mas você pode falar hum. que quer uma questão privada, né? Ah, sim. Mesmo porque eles não deixam entrar a pessoa que só está indo por curiosidade. Ah, eu vim aqui só para Ah, ver, tá. tá? Geralmente são Ah, estudiosos ou psicólogos que estão ali também, né, participando. Então tem essa questão também que depende muito do assunto que vai ser tratado. nossa, e deve dar uma segurança danada, porque é igual no meu caso, que eu estou te perguntando por isso, porque eu tenho um probleminha com, não é droga, não é bebida, não é nada, mas a convivência com um dos meus filhos, eu tenho 4, um dos meus filhos e a minha filha, sabe, como, por exemplo, o meu filho não se abre para nada, sabe, a minha filha já tem, assim, uma, não sei se eu poderia falar uma ojeriza por mim, que é uma coisa assim que eu não entendo por quê. Que eu sou uma pessoa muito fácil de convivência, todo mundo gosta muito de mim e ela tem essa coisa. Então eu gostaria assim de fazer um tipo desse de terapia para ver o porquê disso, entendeu? E nessa terapia eu consigo, não consigo? Consegue, tá? Mas Pois o é. que que eu recomendaria inicialmente? Para você tentar uma conversa, tenta com uma conversa Hum, normal do dia a dia. Por quê? uhum, Se já tem algum tipo de atrito, você chegar e só falar assim, olha, gente, vamos participar de uma coisa ali que é igual terapia? Nenhum dos dois vão. hum. Ah, tá. Porque Uhum. filho é assim, se você falar isso, eles É. não vão. Não vão. Uhum. A gente sabe Eles que não falam, já vai. falaram comigo assim, psicólogo é para doido. Pois é, mas já fala que isso não é psicólogo, não. Já fala Uhum. que. Olha só, fala que é uma roda de conversa. Você mesmo nem precisa de início já Ah, chamar. Como você já tem uma noção de como funciona, às vezes uhum, algumas frases, sabe, que você puder já usando de vez em quando para poder ir alcançando um de um lado, alcançando o outro, né? Às vezes um jeitinho que você fala alguma coisa, uma frase, igual eu falei aqui, que a gente mesmo enquanto pai, a gente não tem coragem de falar, né? E quando a gente fala, os uhum. próprios filhos assustam, É, sabe? A gente não vê um pai pedindo perdão pro filho, né? Mesmo só que a coloca gente de fala, castigo. a gente vira e fala assim, quem manda aqui sou eu que sou o pai e você que aguente, A né? casa é É minha. mais ou menos isso. A nossa discussão geralmente fica aí. Mas aí começa a jogar umas frases que eles não estão acostumados a ouvir de um pai e de uma mãe. Uhum. Porque aí já dá É aquele baque, verdade. opa, eles não estão acostumados a receber isso, né? É. Uma coisa que a gente hoje não fala todo dia, pai e mãe até que fala, né? É o simples eu te amo, Isso. sabe? Na hora que Nossa ele Senhora. te dá um grito, você tacar um eu Ah, te amo, já fala, uhum, não tem resposta. Começa aí uhum. atingindo de um ladinho, do outro, até você conseguir chegar e falar assim, olha, vamos participar de uma roda de conversa? Sabe? É fácil, você acha Tá. pesquisando, né, locais que fazem esse tipo de atendimento de acordo com a sua localidade, mas começa abordando Uhum, assim. Já vai usando frases de efeito para você tá. chegar neles. E, tá. E esse valor. Tá falhando, Matilde. Cortou.
Matilde. Oi. É porque eu tô dentro do elevador, Ah, mas tá. não deve ser barato, né? Olha, Eu vi desde Venda Nova. eu não vou saber te Já, falar o certo, por quê? aham. É uma situação teoricamente nova. Então, você não acha em Uhum. qualquer lugar, tá? Eu não vou saber te falar. Tá. Eu sei que tem psicólogos que já estão trabalhando com a constelação familiar, Ah, tá? E talvez seja mais fácil você achar, assim, alguns psicólogos que já trabalham, né, dessa forma. Então, assim, deve ter tá. uma variação dentro disso aí, Tá. tá bom? Eu até já faço terapia com uma, mas terapia normal. Aí eu vou ver com ela se ela conhece alguma, então, né? Sim, dá uma olhadinha, assim. Às vezes até ela, tá? Às vezes ela mesma Aham, já trabalha dentro disso, entendeu? Dá uma olhadinha com ela, conversa com tá. ela sobre isso, vê o que ela pensa. Às vezes ela mesma faz essa roda com vocês, né? Te Tá, orienta como tá abordar, joia. Uhum, tá bom. tá Ah, bom? tá. Tá joia. Ana Paula, igual o pessoal tá te agradecendo, eu também te agradeço muito. Tô assim, falta com todos os exercícios, mas pretendo, se Deus quiser, antes da gente terminar, conseguir fazer, tá? Mas assim, cada aula eu fico de queixo caído, porque são tantas coisas, né, que a gente precisa, que a gente. E você e a Tamires, essas gracinhas de pessoas que a gente tem a dificuldade da gente, a gente tem a lentidão, mas você é sempre com paciência para nos ajudar. Muito obrigada mesmo. E se a gente não, se eu não conseguir falar com vocês até o Natal, que Jesus abençoe muito a vida de vocês, Amém, tá? Que Jesus nasça no coração de cada um de vocês, tá amém. bom? Ai, gente, vocês vão me fazer chorar hoje, não vale isso. Não. Chorar faz parte. Não vale, não Não vale. pode chorar de tristeza. Pois é. Não, mas a gente, até dia 16, pelo menos pelo WhatsApp, a gente ainda vai estar batendo papo, tá? E você Tá joia. salva Então, o meu tá número, bom. salva o número da Tamires, qualquer coisa, vocês, ó, manda mensagem que a gente tá aí, Nossa Senhora. Tá bom. Tá joia. tá bom? Então tá. Vai fazer Deixa eu ir. Deixa eu acabar de chegar no médico aqui. Ai, tá boa Deixa eu acabar de chegar consulta, no médico. Matilde. Tá bom. Tá joia, obrigada. Mas eu continuo ouvindo. Tá jóia. Mais alguém, gente, quer falar sobre tudo que a gente conversou essa semana? Conversamos aqui. Olha aqui, ó, tem mensagem, gente, no chat. Deixa eu ver. Ai, a Nilda, agradecendo também, gente, ó. Até o próximo semestre a gente vai ficar contando os dias pra gente voltar aí com vocês. Alguém tem mais alguma dúvida? Maria do Carmo, Vânia. Ah, então tá todo mundo caladinho. A Vânia mandou aqui pra gente aqui no grupo. Ah, Gostei muito do assunto, já ouvi falar. A minha professora de yoga, ela é conciliadora. Muito obrigada. Boa tarde. aí, ó, bom saber que a Matilde estava querendo saber, tá vendo? Ah, é bom que ela mandou no grupo aí, fica mais fácil, ó. Isso. Aí depois, se a Vânia quiser disponibilizar o contato também, já facilita. Ótimo. Ó, quem levantou a mão foi a Maria do Carmo? Era isso mesmo que eu queria saber, né? Como que a gente encontraria pessoas assim, né? Pra, Para como que poder seria? participar. É, Pois é, bom que então, a Vânia já mandou uma lá, ó, no grupo. Todo mundo já chama a Vânia. Vânia, manda o contato. Professora de yoga. uhum, Muito tá, bom aí, ó. Muito bom. Aí fica todo mundo já sabendo. Vamos pedir tá, ela lá no grupo para mandar pra gente o contato. tá, joia. Tá Obrigada. joia? Por nada. Joia. Então, gente, eu vou finalizar então nossa aula. Foi muito gostoso. Vou morrer de saudade das nossas aulas, coraçãozinho.
Mas a gente vai continuar conversando lá no grupo, tá? Até dia 16. Combinado? E Não também me vai ter, abandonem ainda. e também vai ter outros módulos, né, Ana Paula? Vão Mais pra haver frente. outros módulos. Esse é o módulo 1. Vão haver outros módulos. Quero ver roxinho de todo mundo participando. Combinado então, gente? Então hoje vou finalizar, gente, aqui.